é uma palavra, uma expressão que a gente traduz para que foi criada, que surgiu para tentar traduzir para nós o nosso encontro com o sagrado. Religião tem a ver com o sagrado, com o santo, o sagrado, com o santo, que nas várias culturas tem vários nomes, né? Depende de onde eu estou. Vocês lembram quando no primeiro dia eu falei aqui, para superar os preconceitos, a gente pode entender religião como religar. Ligar de novo, religar, religião, ligar de novo. Essa expressão vem de Cícero. Cícero é um literato alemão, certo? Aí no primeiro e segundo século depois de Jesus, um grande escritor, erudito. A palavra religião vem de religar, ligar de novo. Alguma coisa desligou-se um dia. O que desligou-se? Entrou o pecado no mundo, nós nos afastamos de Deus e a gente fica procurando até morrer, está sempre ligado com Deus de novo, melhorar a nossa vida, nossas atitudes, nossas ações. Nós temos culpa, nós temos fragilidade. Isso é religião. Religião serve para quê? Para sempre estar ligado com Deus. A gente cria tudo na religião. Criamos a missa, criamos o culto, a devoção de santo, as músicas, as romarias, as novenas, a oração. Escrevemos a Bíblia. Para quê? Para sempre estar ligado. Religião. Ligar sempre de novo. Se eu desligar hoje, eu ligo amanhã. Estou sempre me achando, eu preciso estar ligado. Esse é um jeito de entender religião. O outro jeito de entender religião é a palavra leggere, diferente a raiz, né? Uma é religio, a outra é leggere, quer dizer reler, ler de novo, compreender, melhorar minha compreensão. Eu gosto muito dessa. O pai dessa compreensão é Lactâncio. Esse Lactâncio, também ligado à cultura latina, diz: religião não é religar somente. Religião é reler, ler com cuidado. Cuidado quando a gente mexe com religião. Eu realmente tendo a dizer isso muito para as pessoas que vêm conversar comigo, até confessar. Colocam a religião no primeiro plano dos seus problemas, né? Tem gente que coloca as coisas dando erradas, ou eu fiz alguma coisa de errado, ou fizeram alguma coisa contra mim. Então eu queria tirar. Né? O que tem a ver com trouxe? A oferenda dos chás com debaixo da água da mangueira. Não tem nada a ver com doce. É o culto do pessoal da Candomblé. Deixa o pessoal lá. Não tem nada a ver com a gente. Quando eles colocam aqui na frente, tem nada a ver com a gente. Aí vocês ficam com medo danado, né? Tem dia me chamava lá na casa paroquial. Você podia tirar de lá? Aí vem eu lá pegar a pá, para tirar o pipoca, tirar a cachaça, tirar o frango gordinho, coxudo, vontade de dar uma dentada dele. Na verdade, dava mesmo bonito, amarelinho, quentinho. Alguém pediu para poder retirar. Vocês, né? Pode ir lá retirar lá para nós, o negócio está incomodando. Não vai na rua. Um outro sistema religioso, uma outra forma de entender, né? Tem que saber lidar com essas expressões. A religião tem que ser lida com cuidado. Relegere, ler com cuidado a ligação com o sagrado, com o santo. Religião é experiência do sagrado. Guarda isso aí. O que é o sagrado? Rudolf Otto, teólogo luterano alemão do final, no início do século XX, do século passado. Rudolf Otto. O que é o sagrado? Ele chamava de luminoso. Vou escrever o nome dele aqui.
esse nome, teólogo luterano do início do século XX. Ele dizia: o que é o sagrado? Ele tem um livro chamado O Sagrado ou o Santo. O Sagrado ou o Santo, que ele chamava de luminoso. Luminoso é divindade. Estamos na época da internet, que querido. Eu chego em casa, pego a internet e procuro esses nomes. No passado, não. Eu usaria aqui uma apostila de 20 páginas, 30 páginas, daria para vocês. Hoje mudou. Vocês crescem quando tem a curiosidade, antes de dormir, com sono ou sem sono, ou ao invés de tomar remédio antidepressivo, ou tomar cerveja ou vinho para dormir, vão estudar. Pega a internet, porque ele sabe quem é esse Rudolf Otto, porque ele sabe o que é o sagrado. Estou dando uma pista para vocês, viu? Quando você for fazer a prova do Enem e você citar Rudolf Otto, o colégio vai tremer, porque ninguém sabe quem é Rudolf Otto, só você saberá. Você vai passar no Enem tranquilo. É onde um jovem passa no Enem, é quando ele tem essas tiradas. Eu sempre falei para jovens isso, meus alunos na universidade, de 20 e poucos anos. A diferença de quem faz teologia, a teologia, a meu ver, é a ciência mais ampla que nós temos no local. Ela não é específica. Teologia não é direito, teologia não é economia, teologia não é psicologia, teologia não é biologia, teologia não é geografia, teologia não é arquitetura, fotografia. A teologia é uma ciência muito ampla, ela mescla. Como é que você sabe teologia profundamente se você não sabe nada de hebraico, de grego, de aramaico? Não vai dominar a teologia. O mínimo do mínimo você não vai. Se você não domina nada de arqueologia, você nunca vai ser teólogo ou teóloga. Se você não domina o mínimo de arqueologia. Se você não domina o mínimo de filosofia, você nunca será teólogo ou teóloga. Eu morro de rir do Silas Malafaia. Silas Malafaia faz parte, junto com o Edir Macedo, de dois personagens que eu não queria morrer sem debater com eles. Eu sei que talvez eu morra antes disso acontecer, mas eu queria muito um debate na TV Globo, encarar. E de Macedo, Silas Malafaia, em grego e hebraico, eu queria encarar a história do cristianismo, encarar, seja frente. Eu queria ver o que esse pessoal sabe, porque são charlatães que conseguem medir gente. Agora tem o Valdomiro, chapelão na cabeça. Vai no Gugu, o Gugu está no céu, vai ser no Gugu, né? Espero que não esteja, graças a Deus. Vai no Faustão, canta e dança no outro programa, chapelão na cabeça. Vai no Ratinho, dá bênção ao povo. Falando em nome de Jesus. Agora tem um também aí falando aí, né? Falando aí também. Mas não vou entrar nisso. Rudolf Otto, experiência do sagrado da religião. O que é o sagrado para Rudolf Otto? Por isso que entendeu que a religião é importante. O que é o sagrado? O que ele dizia o Otto? Poderia citar aqui Joaquim Vaz, né? Poderia citar aqui Misael Eliade. Joaquim Vaz é um teólogo alemão. Joaquim Vaz, Misael Eliade é um historiador romeno. Poderia citar aqui Gerhard van der Rief, que é um teólogo holandês. Eu vou ficar só no Rudolf Otto, tá bom? O que é religião? O que é o sagrado que a gente experimenta no Rudolf Otto? Acho que ele é o melhor para isso para nós. Que o Papa Francisco conhece, que o Papa Bento, imagina o Bento, que é alemão, conhece, certo? Que o nosso bispo conhece. Qualquer pessoa que conhece Rudolf Otto. O que é o sagrado do Rudolf Otto? É isso aqui que apaga, Isabel? Tem certeza? Está melhorando aqui. O que é o sagrado para esse teólogo alemão luterano? Ou, guardem para nunca mais esquecer, o absolutamente outro que não eu. Coloquei para não dizer em alemão, é português. O absolutamente que não eu. Esse é Deus.
Isso é o sagrado. O absolutamente outro, totalmente diferente de mim. Se eu choro, ele não chora. Se eu me canso, ele não se cansa. Se eu morro, ele não morre. Se eu tenho medo, ele não tem medo. Certo? Se eu preciso ficar alegre, ele é plena alegria. O absolutamente, totalmente diferente de mim. Esse é o sagrado. Eu tenho fim, ele não teve nem começo, nem meio e nem fim. Aquilo que está no livro do Êxodo que nós lemos aqui ao falar de Javé. O que quer dizer a palavra Javé? Êxodo 2-4, aquele que é, o eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que será. Isso é Javé. Eu sou, presente. Lembra que nós falamos aqui, lá na introdução, o que quer dizer a palavra Javé? Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que será. Está sempre presente. Diferente de El Shaddai. El Shaddai está no livro de Gênesis, capítulo 17. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Lá escreve aí. El Shaddai. El Shaddai. Tem nome de supermercado aqui na Baixada, um atrás do outro, né? Todo-Poderoso é o dinheiro na mão do comerciante. Todo-Poderoso é o dinheiro do bolso dele, dependendo do nome de Deus. Aí bota no nome do supermercado El Shaddai. Vocês vão lá comprar. Nesse momento nunca. Passo fome como ovo e farinha a noite inteira, durante um mês. Esse nome El Shaddai não é. E ainda vende a bolsa. Eu entrei numa aqui em Miguel Couto, queria me vender a bolsa. Eu não pago a bolsa. Não, cada bolsa, não, pode devolver tudo aí. Dá meu dinheiro de volta. E saí fora e nunca mais entrei. E lá na frente, em cima, El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. É um outro nome que Deus tem no Antigo Testamento. Como tem Adonai, a gente vai explicando por um. Tá? Cuidado com essas coisas de nome de Deus misturado com dinheiro, misturado com mercado. Basta o shopping. Shopping é uma bela catedral da fé. Já falei para vocês se assustaram, mas fiquem assustados mesmas. O que é um shopping? Shopping é uma catedral religiosa do mercado, na minha interpretação. Minha de muita gente, é claro. Eu defendo isso há 20 anos, eu discuto essa ideia. A arquitetura de um shopping, os arcos, não sai da minha cabeça. A segurança que traduz, a capela que coloca lá dentro, que diz que é ecumênica. Oi? Não tem não. O outro que tem, né? O outro que tem. Mas pelo Brasil, os grandes shoppings têm lugar de oração. Tudo bem, mas eu não entro nisso. Eu falo da arquitetura, como se dá, o sentido, compra e venda, o sentido de paz. Você dá ideia que você entra no shopping, você está em paz, né? Com uma musiquinha de fundo, você olha as vitrines, ao invés de olhar Nossa Senhora, você olha a vitrine, né? Tem capela lá sim, tem não? No shopping outro? Não. No shopping da Cruz tem capela, tem não? Da Pedreira? Acho que tem. Tem, tá? Né? Então, essa o que é um sagrado então? O absolutamente outro, isso é sagrado, santo, Deus, como queiram chamar, que não eu. Se eu sou frágil, ele é forte. Esse é o princípio. Então, estou tocando nisso porque, para nós, gostei do Isabel, um apagador aqui. Vamos tirar o Rodolfo Bote daqui. Vamos lá, Marcelo, vamos lá aí. Pode cair, né? Como é que nós podemos e devemos entender as religiões?
cabeça de todos nós. Em 4 grandes grupos. Bom? Ou, antes disso, vamos chamar de sistema religioso. Todo sistema religioso, Walter, ele tem 4 elementos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. 4 elementos do sistema religioso. Candomblé tem isso, Umbanda tem isso, o hinduísmo tem isso, o taoísmo tem isso, o budismo tem isso, o islã tem isso, os judeus têm isso. 4. E nós cristãos também, nós rodamos aí em cima desses 4. Primeiro, doutrina. Todo sistema religioso, toda religião organizada, ela tem 4 elementos. Claro, isso aqui é uma leitura simplista, tá bom, gente? Simplista que eu digo, está muito simplificada, mas é importante para entender. Todo sistema, toda religião organizada, qualquer que seja, o fulano é da religião budista, ele é diferente, mas aí tem, ele é candomblé, aí tem, ele é judeu, aí tem, primeiro, uma doutrina. Nós cristãos temos uma doutrina, não é isso? A nossa doutrina nasce da palavra de Deus, não é isso? A doutrina da nossa fé, a direção da nossa fé, nasce da palavra de Deus. Obrigado. Obrigado, cara. Doutrina é quadro de referência, né? Referências. Referências básicas. Doutrina é uma referência, toda religião tem doutrina. Se ela tem mais doutrina, segue mais doutrina, que pode ser falada, que pode ser escrita, que pode ser pela imagem, doutrina, transmite a doutrina, que pode ser a catequese, né? Que pode ser um livro. Para nós a Bíblia é fundamental, de onde vem a nossa doutrinação. Todo domingo a gente, não sei se a gente entende bem, mas que todo domingo é apresentado, né? Está lá a doutrina, né? Alguns estão preocupados com outras coisas, né? Sei lá. Segundo, os mitos. Mitos são narrativas, histórias, isso é um mito. Todas as religiões em geral têm os seus mitos. Pense. Você sabe qual é a nossa dificuldade com o candomblé? Porque o candomblé é uma religião muito mais mítica, parece, do que nós. Esse pessoal que coloca as oferendas aqui para os orixás são mitos que eles acreditam prontamente. E nós não. Nada de demônio naquilo ali. Isso não é essa. Isso não tem impressão de urbana dos orixás, a forma que nós chamamos demônios, essas coisas. Os mitos são histórias. A Bíblia está cheia de mitos, tem bastante mitos, histórias. Parece até que não são verdadeiras às vezes, né? Como é que o povo atravessou o Mar Vermelho? O mar baixou? Dilúvio de Noé. Puxa vida, teve uma enchente, destruiu tudo. Tudo começou de novo. Será? Será que não é uma história colocada no texto para dizer algo para nós? Eu estou dizendo que não teve dilúvio. Estou só aqui falando. É que é sobre, por exemplo, Mais alto. quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, tem uma referência boa para a gente esclarecer isso, e é uma referência judaica. Eles têm um filme que se chama Decodificando o Êxodo.
em que eles usam informações arqueológicas ou fenômenos semelhantes que ocorreram mais recentemente em outros lugares para explicar cada passagem do Êxodo, né? Atravessando o Mar Vermelho, a praga Os gafanhotos. e tudo mais. Então, esse é um livro chamado Decodificando o Êxodo, e é de origem judaica, né? Isso, os mitos. É. As religiões têm os seus mitos, as suas histórias criadas que ajudam a explicar. O que é um mito? Tentando traduzir para vocês, o que é um mito? É uma história, depende. É uma narrativa criada, isso é um mito. Não é mentira, ele é muito positivo. Dizer que o mar se abriu, dizer que teve dilúvio, isso é muito importante na nossa tradição religiosa. Ninguém está dizendo que é mentira. Estou só colocando a palavra mito. O mito é o quê? É uma narrativa criada para explicar uma situação limite na vida, na existência. Vou repetir. O que é um mito? É uma história criada para explicar, no sentido religioso, uma situação limite na nossa vida, na nossa existência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que é situação limite? Por que a gente morre? A gente cria uma história para poder dizer por que a gente morre, porque viver todo mundo eternamente. Quem morreu primeiro? Ou por que morreu? Primeiro. Por que a gente nasce? Quem nasceu primeiro? Onde nasceu? A nossa Bíblia criou a narrativa de Adão e Eva, por exemplo. Na religião dos orixás, pela África, onde eu vivi, eles têm uma outra narrativa para contar por que o pecado, ou a dor, ou a tristeza entrou no mundo, que não são Adão e Eva, e nem o livro de Gênesis, é uma outra história. Estou pegando duas bem diferentes para nos ajudar. Então, segundo, os mitos são narrativas, são histórias criadas para explicar situações que a gente não consegue explicar. Quem amou primeiro? Quando que nasceu o amor? Quem foi a primeira pessoa que amou? Quem fez a primeira guerra? Por que a guerra entrou no mundo? A gente cria uma história para poder dizer e educar as pessoas entenderem como Jesus criou as parábolas. Depois dos mitos, nós temos os ritos. Rito tem a ver com liturgia. Os ritos têm a ver com, esquece, para nós a liturgia, de forma muito superficial, né? Nós ligamos liturgia com missa. A missa é um aspecto da vida litúrgica, não é o único. E erramos até na nossa forma de apresentar, né? Eu faço parte da liturgia da